Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Queria aqui expressar a minha gratidão ao meu Deus por estar mais uma vez aqui nessa casa para compartilhar uma mensagem com os irmãos. Agradeço desde já a Rafael, um irmão em Cristo Jesus que o Senhor colocou na minha vida e um amigo também. Agradeço aos irmãos que estão aqui, ao pastor Arnon, que Deus continue abençoando a vida de cada um deles. Irmãos, abram as suas Bíblias, por favor, em Marcos capítulo 10, no versículo 52. Na verdade, vamos ler alguns versículos antes, e eu peço que aqueles que puderem mantenham as suas Bíblias abertas para que possamos acompanhar outros textos. A partir do versículo 44. Capítulo 10, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém? Desde já eu queria parabenizar o Conjunto Betel por mais um ano de existência. Que o Senhor continue sustentando vocês pelo poder da palavra dele. Meus irmãos, eu gosto muito da carta que João Marcos escreveu. Alguns dizem que ela foi a primeira carta escrita e que deu base para os outros evangelhos, como o de Mateus, o de Lucas. Então, alguns dizem que ela foi a primeira. Eu acho interessante é que a Bíblia vai nos mostrar que João Marcos, o escritor da carta de Marcos, ele vai nos mostrar Jesus como sendo um servo. Ele apresenta Jesus como sendo aquele que serve. Então, ao longo de todos os 16 capítulos, nós vamos olhar para Jesus como sendo servo, como aquele que está disposto a servir. E o que eu acho interessante é que isso já vem da vida de João Marcos. A Bíblia vai nos contar lá em Atos capítulo 12, no versículo 12, na passagem onde Pedro ele foi aprisionado. E durante a madrugada um anjo veio e libertou ele. E quando Pedro saiu da prisão,
Atos capítulo 12, versículo 12, vai nos falar que ele foi para a casa da mãe de João Marcos. E na casa daquela mulher havia muitos crentes que estavam reunidos, orando e intercedendo pela vida de Pedro. Então João Marcos, ele já tinha um exemplo dentro da sua casa de servidão, de alguém que presta um serviço para a obra do Senhor, para a casa de Deus. A mãe de João Marcos já servia os irmãos em Cristo, oferecendo o seu lar para orarem e congregarem. Então é por isso também que João Marcos vai apresentar Jesus ao longo da sua carta como sendo servo, aquele que está para servir os outros. Então, João, ao escrever essa carta, vocês podem perceber que, diferente dos outros que acompanharam a trajetória de Jesus, o ministério de Jesus, João Marcos, ele não escreve sobre a genealogia de Cristo. Ele não se preocupa em dizer de onde Jesus veio, qual é a descendência de Jesus. Se você abrir no capítulo 1 de outros evangelhos, vai estar falando sobre a genealogia de Cristo. Mas João Marcos não se preocupou em falar da história de Cristo, mas ele se preocupou em apresentar algo que suprisse a necessidade dos irmãos que estavam ali presentes na igreja de Roma. Então, ele estava em Roma escrevendo para os cristãos romanos, e a sua preocupação era com o agora, com o presente. Não que os irmãos entendessem de onde Jesus veio, qual era a genealogia de Jesus, qual era a descendência de Cristo. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em comunicar algo do presente. Ele estava preocupado em mostrar Jesus Cristo como sendo um servo. E se você parar para perceber, o texto que nós lemos e está como base para o culto dessa noite, sobre a cura do cego Bartimeu, ele fala sobre servidão. Ele vai nos mostrar Jesus servindo a humanidade. Jesus está disposto a nos servir. Jesus, ele está com os seus braços abertos para nos dar aquilo que nós estamos necessitados. A palavra do Senhor já estava nos dizendo que ele não veio para aqueles que eram sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, ele veio para aqueles que precisam. É por isso que o homem precisa reconhecer que precisa de um Salvador. Porque se o homem endurecer o seu coração e dizer, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de um Salvador, ele jamais poderá alcançar a salvação. Porque Cristo Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação eterna. Então, o contexto mostra que Jesus está ensinando sobre servidão, sobre servir. E o que nós lemos, o versículo 44 e 45, Jesus estava dando uma resposta. Ele estava dando uma resposta para os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Se nós fôssemos ler aqui a partir do versículo 35, esses irmãos chegaram para Jesus e lhe fizeram a pergunta. E Jesus disse, olha, o que vocês querem que eu vos faça? E eles disseram, Senhor, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. No versículo 40, Jesus disse, todavia, assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles que foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João.
Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus estava dizendo: olha, no mundo, você tem um governante em uma determinada região, em um estado, em uma nação, e eles colocam quem eles querem para governar. Eles colocam os seus filhos, eles colocam os seus parentes. Há um grande nepotismo. Mas no meu reino não funciona dessa forma. Jesus vai dizer, versículo 43, contudo, não é assim que ocorre entre vós, entre os discípulos. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro através de vós, que se dispõe a ser escravo de todos, porque nem mesmo o Filho do Homem, ou seja, Jesus estava falando dele mesmo, Jesus estava dizendo, nem eu, que desci dos céus, eu vim para ser servido, eu vim para servir, porque eu sou um servo. Jesus, ele está nos dando o maior exemplo que podemos aprender aqui nessa noite, a sermos servos, assim como ele também foi. Ele veio para nos servir, ele veio para cumprir uma missão e morrer pelos nossos pecados. Estamos aqui para aprender a ser servos uns dos outros. Mas, entrando no contexto de Bartimeu, eu queria destacar aqui 6 coisas que ele ouviu. A primeira é a resposta aos pedidos de esmolas. No versículo 46, vai nos relatar, o versículo 46, ele vai nos mostrar o que estava acontecendo na vida de Bartimeu até então. Ele passava os seus dias à beira do caminho, nas estradas, mendigando, pedindo esmolas. E você há de concordar comigo que o que ele ouvia de muitas pessoas é que as pessoas não tinham dinheiro para lhe ofertar. Porque, de fato, nem sempre nós temos dinheiro para ofertar quando estamos passando na rua. Então, ele ouvia de muitas pessoas, eu não posso te ajudar, eu não posso te dar uma oferta. Ele até poderia receber de alguns, de um, de outro, mas ele também ouvia muitos nãos durante o seu dia. Aí no versículo 47, que é a segunda coisa que ele vai dar ouvidos. A primeira é a resposta aos pedidos das esmolas. Então, ele estava naquele estado, até então, no versículo 47, a situação já começa a mudar. O versículo 47 diz assim, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. A primeira coisa que ele ouvia, no versículo anterior, no versículo 46, era uma resposta aos pedidos que ele fazia pelas suas esmolas. No versículo 47, ele já está ouvindo que Jesus está ali. Então, isso gera nele uma expectativa de mudança. Isso vai gerar nele uma expectativa de sair daquela situação. Então, no versículo 47, ele já está ouvindo algo que pode mudar a sua vida. É que Jesus estava passando por ali. E ele começa a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o verdadeiro servo, ele precisa demonstrar interesse em servir. Ele clama, ele chama por Jesus. No versículo 46, ele está chamando, pedindo para
pessoas lhe darem coisas. Que coisas são essas? Esmolas. Então ele está clamando por coisas. Mas no versículo 47 ele já está clamando por alguém. E esse alguém é Jesus. E ele sabe que Jesus pode mudar a situação da sua vida. Então ele já deixa de clamar pelas coisas e começa a clamar por Jesus. Então ele demonstra o interesse. Mas o que eu acho interessante é como eu já falei aqui. João Marcos, ele não se preocupou em escrever genealogias. Ele não se preocupou em escrever de onde Jesus veio. Mas é interessante o clamor desse cego. Porque quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está falando com Jesus, se referindo a Jesus como o Messias. Ele está dizendo, o Senhor é o filho de Davi, aquele que é o prometido de Israel. O Senhor é aquele que é prometido desde o Antigo Testamento. João Marcos não fala de onde o Senhor veio, mas eu sei que o Senhor é o Messias. Eu sei que o Senhor é aquele que vai nos libertar. Eu sei que o Senhor é aquele que vai livrar essa nação do mal. Ele continua clamando. Já a terceira coisa, no versículo 48, que Bartimeu começa a ouvir, é a repreensão. Então houve uma quebra de expectativa, porque no versículo anterior ele está clamando com ímpeto, com um grande desejo de ser ouvido, mas aí a multidão repreende ele, dizendo, muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Apesar disso ser uma quebra na expectativa daquele cego, isso também se tornou um renovo de esperança para ele. Porque a Bíblia está nos dizendo que ele começou a clamar ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, porque ele sabia para quem ele estava clamando. Ele não estava clamando por um político, por um escriba, por um fariseu, por um doutor da lei qualquer. Ele estava dizendo, eu sei que o Senhor é o Messias. Eu sei que o Senhor é aquele que foi prometido ao povo de Israel. E eu estou clamando ao Senhor, porque eu sei quem o Senhor é. É por isso que nós devemos clamar somente ao nosso Deus, porque nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para transformar, para curar, para nos libertar, para nos tirar de qualquer situação que estejamos. Precisamos aprender com Bartimeu a clamar ao Senhor, porque nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos do seu poder, sabemos do que Ele pode fazer em nossas vidas. Precisamos clamar para aquele que pode nos libertar. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que a oportunidade que Jesus nos dá não deve ser desperdiçada. Irmãos, aquele que é servo, ele precisa aprender a aproveitar as oportunidades. Jesus está nos dando um exemplo de servidão. Aquele que é servo, ele não pode desperdiçar a oportunidade de crescer. Ele não pode perder a oportunidade de se desenvolver. Se Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele não poderia deixar essa oportunidade escapar. Ele não poderia deixar essa oportunidade de mudar de vida para depois. Ele estava aproveitando a situação. Por mais que a multidão estivesse repreendendo severamente a ele, ele começou a clamar ainda mais. E quantas vezes
o Senhor nos dá oportunidades de crescer na graça, no conhecimento, e no primeiro impedimento, a gente já deixa de clamar, trazendo aqui para a história de Bartimeu. Então, muitas vezes, o Senhor coloca um desejo em nosso coração de crescer no conhecimento, desenvolver os talentos que nós temos, desenvolver os dons que nós temos. E aí vem o primeiro desafio e a gente já desiste. O Senhor muitas vezes nos dá um talento para pregar, mas na primeira vez que a gente vai pregar, não pregamos tão bem. E aí a gente vai se entristecendo e dizendo, não, eu não sirvo para isso. Não, irmãos, Paulo aconselhou a Timóteo dizendo, olha, aperfeiçoa o dom que há em ti, que foi depositado em ti pela imposição das mãos dos obreiros. O Senhor nos deu dons para servir uns aos outros. Desenvolva o seu dom. Não perca a oportunidade de aprimorar o seu dom. Quanto mais você pregar, mais você vai melhorar, mais você vai se desenvolver. Quanto mais você louvar, mais você vai se desenvolver. Quanto mais você orar, mais você vai se desenvolver na oração. Então não deixe que o inimigo te pare na caminhada. Não deixe que as vozes de toda a multidão venham parar você. O servo de Jesus, ele precisa aprender a se desenvolver, não para o nosso engrandecimento. Não vamos aprender, não vamos melhorar porque eu quero ser o melhor da igreja, porque se eu não estiver pregando, nada acontece. Não, não é para isso. Nós vamos melhorar para que o nosso irmão entenda melhor a palavra. Eu vou estudar mais a Bíblia para que eu possa explicar melhor, para que eu possa ensinar melhor o meu irmão. Paulo disse, aquele que tem o desejo de ensinar, que faça isso com dedicação. Se você quer se desenvolver, estude, se prepare, para que o corpo de Cristo venha crescer, que possamos nos desenvolver em união, porque estamos aqui para irmos para os céus juntos. Eu não quero que o meu irmão fique aqui não, eu quero que todos nós estejamos naquele dia glorioso. Esse é o propósito de estarmos aqui. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, eu quero que todos os meus irmãos subam comigo. Eu não quero que aquele que está mais fraco, ele permaneça aqui nesse mundo. Eu quero estender a minha mão e ajudar o meu irmão, porque Jesus está nos ensinando a ser servos. A quarta coisa que Bartimeu ouviu foi o chamado de Jesus. Versículo 49. Foi então que Jesus parou e pediu chamaio, e assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Então o servo, Jesus, ele para e está pronto para servir. Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, indo para a festa. Uma multidão, os seus discípulos estavam seguindo a ele, mas ele parou a sua caminhada para servir aquele homem que estava lá à beira do caminho. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a disposição de Jesus nos dá exemplo de que o que nos rodeia não pode ofuscar aquilo que está mais distante. Jesus estava rodeado pelos seus discípulos, pela multidão, mas ele conseguiu ouvir, ele conseguiu dar ouvidos àquele que estava distante. A igreja não deve ser formada de grupos. Nós não somos membros separados, nós somos um corpo. Não existe membro amputado na igreja. Nós somos um corpo completo. O Senhor nos fez um corpo completo. Não é porque eu estou aqui no púlpito que eu não vou dar ouvidos ao irmão que fica ali na bancada.
Nada disso. O Senhor nos fez servos uns dos outros. Jesus, apesar de estar rodeado pelos seus discípulos, pela multidão, conseguiu dar ouvidos àquele que estava à beira do caminho. Então precisamos estar auxiliando cada um dos irmãos. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia vai nos falar lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, o sentimento que houve no coração de Jesus. Paulo diz que haja também em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez semelhante a nós. Jesus deixou a sua glória. Assim como Jesus parou na caminhada, nesse texto, para dar ouvidos ao cego Bartimeu, Jesus deixou a sua glória, parou, deixou de estar lá nos céus, para vir a essa terra, nos servir, nos ajudar a nos reconciliarmos com o nosso Deus. A quinta coisa que Bartimeu ouviu foi a pergunta de Jesus. Versículo 51, indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Essa pergunta de Jesus, ela nos mostra a disposição dele. Então, Jesus estava disposto a fazer aquilo que Bartimeu quisesse. Então, a disposição de Jesus demonstra também a sua capacidade. Por quê? Porque ele não pergunta, o que é que eu posso fazer por você? Não, Jesus pergunta, o que é que você quer que eu faça? Porque todas as coisas eu posso fazer. O que você quer que eu faça? E Bartimeu, ele disse, Senhor, ele disse, mestre, Rabone, que eu volte a enxergar. Só que a pergunta de Jesus é resposta ao clamor do cego. Ele pergunta o que é que ele queria, o que Jesus deveria fazer ali por Bartimeu, sabendo de uma coisa, Bartimeu sabia a quem ele estava clamando. É por isso que essa pergunta de Jesus é interessante. A pergunta de Jesus é uma resposta ao clamor de Bartimeu. Porque Bartimeu não estava clamando a qualquer mestre, ele estava clamando ao filho de Davi. Então, na cabeça de Bartimeu, aquele homem que estava ali era o Messias, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que é enviado de Deus. Então ele sabia que aquele homem que estava ali poderia fazer todas as coisas. É por isso que Jesus está perguntando, o que você quer que eu faça? Porque Jesus sabia o que estava no coração de Bartimeu. Bartimeu estava dizendo, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então Jesus pergunta, então me diga, o que é que você quer que eu te faça? O problema é que nós muitas vezes limitamos o nosso Deus. Mas saiba, lembre-se, irmãos, que nada é impossível para o filho de Davi, para a estrela da manhã, para aquele que é o primeiro e o último, para aquele que criou todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. O Senhor Jesus nos ensinou, aquele que pede, ele recebe. Então, a última coisa que Bartimeu ouviu, no versículo 52, foi a ordem de Jesus. O servo, Jesus, ele ordena. E o mesmo que ordena, ele também mostra o caminho. Porque no versículo 52, Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Eu acho que Bartimeu, não sei se ele sabia para onde Jesus estava indo, mas ele, a partir daquele momento, começou a seguir Jesus. Sabe por quê, irmãos?
Aquele que está seguindo a Jesus não precisa estar preocupado para onde Jesus está indo, porque sabe que é o melhor caminho a se seguir. Não precisa se preocupar. Se você está seguindo Jesus, deposite toda a sua fé nele, porque nós vivemos por fé e não por vista. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Que o Senhor continue nos dando força para permanecermos fiéis à sua palavra. Que os irmãos continuem firmes na fé, porque o nosso Senhor, o Filho de Davi, está voltando. E Ele vem buscar uma igreja unida, de servos, uns dos outros. Estamos aqui para nos ajudar, irmãos. Que o Senhor nos ajude a cada dia a permanecermos no centro da sua vontade. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando.